E aí hoje de manhã eu acordei, fui ler as minhas notícias relacionadas à imigração. E aí eu me deparei com isso. Eu falei, meu Deus, será que só eu que não estava sabendo? Aí por isso que eu te mandei. Tá sabendo, DB? Diz que todos os pedidos que estavam em andamento estão automaticamente encerrados. Ou seja, o governo decidiu fechar um órgão que era muito importante, né, para os advogados, para os clientes, para nós, paralegals, mas que vai ser enviado para a corte já com ordem de remoção, né? Tem um caso, a USCIS dá lá um tempo estimado de processamento do caso. Então, vamos lá dizer que um ajuste de status por casamento, né? Então, um ajuste de status por casamento, a USCIS, tempo de processamento desse caso é em torno de, sei lá. Então, por isso que eu acho que haverão mais mudanças no visto F1, porque ele não começou, sabe? Não mexeu quase em nada. E a dica que eu tô dando para quem tá no Brasil, Liliane, hoje... E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo, galera. Estava eu numa live hoje, sábado, dia 22 de março de 2025, o dia que tá começando a primavera aqui no hemisfério norte. Uma amiga que trabalha no escritório de advocacia entrou na live e escreveu: DB, está sabendo das mudanças no USCIS? Você não sabe que instituição é essa? Essa instituição é que processa os processos de mudança de status, de visto. É uma parte da imigração que faz isso, tá entendendo? Que vai processar o seu processo. Tanto mudança de status de turista para estudante, mudança de status de F1 para algum tipo de green card, inúmeros processos são processados lá. E houve uma mudança importante. Eu perguntei a ela se ela queria gravar, né? Ela pegava o celular aqui, gravaria e mandaria para mim. Ela disse: DB, eu quero entrar ao vivo aí para falar com você. Então, eu entrei ao vivo, coloquei a câmera na lateral pegando o celular, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir gravar a live depois. Não consegui. Vou mostrar para vocês através da câmera que eu coloquei aqui, para pegar a imagem. Então, era um backup, porque eu não sabia, né, se eu ia conseguir ou não, porque era uma transmissão compartilhada. Mas enfim, ficou com um pouco mais de 20 minutos, mas são 20 minutos de muita informação. Presta atenção aí no que ela fala. Oi, Liliane, bom dia! Olá, bom dia. Você me escuta bem? Sim, tô escutando bem, sim. Deixa eu aumentar o som. Acabei de acordar, tô de pijama ainda, relevem. A última novidade da USCIS. Fala aí pra gente. Quer dizer, que não é bem da USCIS, né? É do governo, né? O governo decidiu fechar o órgão do... Peraí, na hora que você diz assim, o governo decidiu, aí pá, deu um corte. O governo o quê? Fala aí pra gente. O governo decidiu fechar um órgão que era muito importante, né, para os advogados, para os clientes, para nós, paralegals, que é o Ombudsman, que ajudava muito a gente nas reclamações dos casos que estavam ou pendentes há muito tempo na imigração, sem resposta, ou que houve algum equívoco do agente na hora do officer, na hora que ele avaliou o caso, não viu algum documento, ou tomou uma decisão errada, deu uma negativa sem pedir mais evidências, enfim. Tinha aí zilhões de possibilidades que aí a gente tinha esse canal aí do Ombudsman para poder reclamar, né? A gente entrava lá, preenchia um formulário, inseria todas as provas que tinha do caso, e aí eles agiam, perguntavam, né? Faziam as questões junto à USCIS, e normalmente a gente recebia uma resposta, às vezes positiva e às vezes não, né? Mas assim, ajudava muitos casos. Era esse departamento em si que recebia o tal do inquiry, é inquiry que fala? Então, não, tem vários inquiries que a gente... Inquiries, né? Tem vários inquiries que a gente faz com diversos órgãos, né? Então, por exemplo, tem o inquiry com a NVC, tem o request com a USCIS, mas
a gente tinha um formulário, que era o formulário 7001, que a gente preenchia lá no próprio site, né? Com todas as informações sobre o caso, explicando por que a gente achava que foi uma decisão ou errada, ou que passou muito do tempo de procedimento, e aí eles agiam lá junto à USCIS e davam resposta. Então, assim, era um canal bem utilizado, eu sempre usei, assim, que ajudava muito, e eu fui pega de surpresa quando eu li a notícia agora de manhã de que eles fecharam ontem. Inclusive, eu fiz um monte de reclamação na semana passada. E agora está fechado. Deixa eu entender. Pode ser uma reclamação de você mandar para lá e dizer assim, meu processo está parado, é isso? Por que está parado tanto tempo? Ou então, meu processo foi negado por causa disso, eu não concordo. É mais ou menos assim? Eu vou sem dizer nomes, vou citar duas coisas que o Ombudsman já me ajudou. Okay. Por exemplo, tem um caso, a USCIS dá lá um tempo estimado de processamento com o caso. Então, vamos lá dizer que um ajuste de status por casamento, né? Então, um ajuste de status por casamento, a USCIS, tempo de processamento desse caso é em torno de, 14 meses. Vamos dar aqui como exemplo. Porque depende da região, centro, depende de várias coisas, né? Mas vamos usar aí como exemplo 14 meses. Aí, quando você consulta o tempo de processamento no site da USCIS, ele dá que o tempo é de 14 meses. Lá embaixo, você tem como colocar no próprio website da USCIS a data que você mandou o seu pedido. Então, você coloca a data que você mandou o seu pedido e aí ele está... A USCIS não vai receber nenhuma reclamação, nenhuma questão desse caso até, o dia 1º de abril de 2025. Sim. Quando chega dia 1º de abril de 2025, eu não tive resposta. Aí, no dia 2, eu vou lá no site da USCIS e submeto um way request dizendo meu caso está fora do tempo de processamento. Aí vamos supor que passou 30 dias, que é o prazo que eles dão para responder o way request, e você não tem resposta do caso. O que você faz nesse caso? Você pode fazer um outro way request, mas às vezes vai cair a mesma coisa. Então aí sim a gente usava o Ombudsman, que aí era uma reclamação, olha, meu tempo de processamento já passou, eu já fiz uma reclamação formal junto à USCIS e a gente não tem resposta do caso ainda. E aí o Ombudsman intervia junto à USCIS e às vezes tinha lá, um agendamento de entrevista. Ou até uma RFE. Ou uma RFI sobre o caso, ou até mesmo uma decisão, né, sobre aquela situação. Então, isso era um ponto que a gente pedia bastante ajuda e era bem viável. Aconteceu isso conosco, porque quando a gente entrou com o nosso processo, o que houve? Uma amiga estava correndo o processo igual ao nosso, né? A gente entrou perto. Então, um dia ela me ligou e disse, Debê, como é que tá teu processo? Eu disse, olha, tá parado. Ela faz, não, você tem que movimentar esse processo, porque tá parado há muito tempo e no site já diz que você pode fazer isso. Era exatamente isso aí, ó. Aí a gente entrou em contato com o advogado, a gente não fez. Entramos em contato com o escritório que a gente contratou e eles fizeram. Tipo assim, eles fizeram isso em outubro, no começo de novembro, eu recebi um AFI, que é a famosa RFE. É um Request for Evidence, né? Para quem não pedindo mais alguma coisa que eles acham que está faltando no caso que você precisa mandar. No meu caso, eles pediram coisas que estavam lá dentro já. Acontece muito também. Acontece, né? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Outro exemplo que eu usei o Ombudsman, assim, de uma reclamação que foi bem sucedida, por sinal, foi de um caso que a gente mandou um formulário, era um pedido de ID. E tem um campo desse formulário que a gente não preenche. É um formulário que é usado para vários tipos de pedido, não é só para SIJ, né? E aí, um campo a gente não preenche aquele campo, né? Porque aquele campo é para outro pedido, por exemplo, para VAWA, para outra coisa. E aí, o caso foi negado porque o campo não tinha sido
ido. Uhum. E primeiro recebeu um Murphy dizendo que estava faltando um zip code. Aí a gente respondeu o request for evidence, dizendo que o zip code estava lá no campo tal e tal. Depois o caso foi dizendo que aquela parte do formulário estava em branco, e isso foi negado. E aí a gente entrou com uma reclamação no Ombudsman, né? E aí explicamos, mandamos cópia dos formulários que tinham sido enviados para a USCIS, resposta do RFI, resposta a negativa do caso, porque não foi nem foi negativa mesmo. E aí eles reabriram o caso, conseguiram reabrir o caso junto com a USCIS, a USCIS reabriu o caso e depois aprovou. Então, assim, erros acontecem o tempo todo também dentro da USCIS. Todo mundo só acontece em erro o tempo todo. Deixa eu lhe correr. Porque, pelo amor de Deus, aqui todo mundo só sabe disso quem enfrenta processo, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que você explica, desenha, mas mesmo assim houve a negativa, né? Então, foi um caso que ajudou. E tem um monte de outras opções que você poderia usar. E aí, hoje de manhã, eu acordei e fui ler as minhas notícias relacionadas à imigração. E aí, eu me parei com isso. Eu falei, meu Deus, será que só eu que não estava sabendo? Aí, por isso que eu te mandei. Tá sabendo, DB? Não, não estava sabendo. Aí, quer dizer que, nesses casos aí, não vai ter mais esse setor para dar uma chacoalhada no processo. Não. Exato, não tem mais. E, por exemplo, eu tenho vários pedidos em andamento no Ombudsman. Será que eles vão responder? E aí a reportagem, né, que é do AILA, que é um órgão bem famoso e importante para a imigração, diz que todos os pedidos que estavam em andamento estão automaticamente encerrados. Ou seja, eu não vou ter resposta daqueles pedidos que eu já tinha enviado. Resumindo, agora é só esperar. Não, existem ainda outras alternativas, mas assim, é mais burocrático. Esse era o caminho mais curto entre o advogado e a imigração. Era o mais curto, assim, e mais simples, mais simples, assim, né? Mais simples. Agora, existem outras alternativas, mas aí é tudo muito mais complexo. Então, a gente vai ter que passar a usar mais os outros canais do que esse, que era uma excelente ferramenta. É pra galera se preocupar com isso? Então, eu não sei quais são as próximas medidas, né? A gente fica um pouco, assim, preocupado com quais são as próximas medidas que serão tomadas. Isso, efetivamente, é uma perda muito grande para quem trabalha com isso, para quem tem casos na imigração que poderiam ser resolvidos de uma forma mais simples, né? Mas todas as atitudes que têm sido tomadas agora são um pouco preocupantes, né? Mas eu acho que muitas delas também foram necessárias, assim, muitas atitudes iniciais do governo foram necessárias. Então, assim, se adaptar à situação e usar outras formas que estão disponíveis, né? O que eu aprendi, agora em abril vai fazer 10 anos que eu cheguei aqui. E o que eu aprendi dos Estados Unidos é que a gente sempre tem que estar se reinventando, porque é um país que muda muito. Muda. E não é esse negócio, quando vem a notícia que vai mudar, não é daqui a 3 anos, é ali, é logo ali. Né? Às vezes é semanas e um mês para você se adaptar e não pode reclamar, né? Não, e assim, uma coisa que... Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu tenho notado cada dia mais, né? Sempre seguir as regras. Sempre faça de acordo com as regras. Porque mesmo você fazendo tudo de acordo com as regras, ainda assim, é como eu acabei de dizer, às vezes acontece um erro do outro lado também. Todo mundo é humano, né? Todo mundo é passivo a erro. Então, assim, é difícil, mas se você seguir as regras, uma hora sai. É só seguir as regras. Coisa boa. Que bom que você trouxe mais uma informação aí. Tava nem esperando. Eu não sei nem se eu vou conseguir recuperar essa live para salvar no YouTube, então eu botei a câmera, você pode ver aqui, eu tô gravando, que eu quero fazer um vídeo para deixar no YouTube com essa informação. Meu Deus, esse vídeo com essa pessoa desbotada, tomando café. Eu tô de pijama ainda, filha.
Não, o importante não é o visual, o importante é o que a gente passa. Não é? Eu gosto sempre de trazer pessoas aqui no canal, pessoas da área. Eu não gosto de falar. Eu gosto de trazer as pessoas que têm mais knowledge para poder falar sobre isso. Né? E você trabalha no escritório justamente com essa parte de imigração. Então, tudo que você tiver de novidades aí, se você quiser fazer uma live como essa, se quiser gravar um vídeo, só pega, grava e quando eu pegar, faço uma introdução e coloco no YouTube, porque essas informações, para a galera ficar atenta a tudo que está acontecendo, porque vão haver muitas mudanças, não são poucas. Ele não começou nem a mexer ainda no F1, né? Direito. Não. Mas já tem alguma burburinha aqui, já tem escolas que estão fazendo a manutenção do status de turista, porque como era antes, quando era com Obama, você aplicava e esperava. Quando o Donald Trump assumiu, aí você tinha que aplicar também a extensão do visto de turista. E ficar fazendo a sua manutenção do visto de turista. Até sair o status de estudante, ele ser mudado para estudante. Né? Aí você faz, não tem lógica isso. Se não tem lógica isso, não tem lógica ficar estudando até sair o green card, né? Por que você estuda até sair o green card? Porque você tem que dar dando manutenção no seu visto. Sim, e aí não pode, o certo seria não trabalhar, né, DB? Porque como eu digo, o certo é fazer o que o seu visto diz. O que é que o seu visto diz? Que você é estudante. Pronto. Então, é estudo, é aquilo. Seu visto é de quê? De turista. O que é que seu visto diz? Turista. Então, já está estampado, tá aí, você já a conotação do visto, você já sabe o que é para fazer. Né? Mas, eu digo a essa galera, faz as coisas bonitinhas, porque vão voltar, que eu acho, olha só, já tem escola pedindo para fazer a mudança a manutenção do visto de turista, porque ele já disse que quando um caso é negado, você vai ter que ir na corte. Você viu isso, né? Sim, eles já estão dando uma ordem de deportação já saindo da corte. Saindo da corte. Agora imagina... Tem uma decisão final, eles já falam de que você tem 33 dias para sair do país, e aí o que está se dizendo, eu não vi nenhum caso ainda, mas que vai ser enviado para a corte já com ordem de remoção, né? Mas quem vai apelar na corte? Quem não tem o status, pronto. Tá entendendo? Então, se você veio para cá como turista e não fez a manutenção do seu visto de turista estendendo ele, essa é a lógica. Se ele vai negado, você não tem mais visto para ficar aqui. Né? E diz mesmo, quando você é negado, não tem mais visto para ficar aqui. Então, tanto é que quando é negado, você tem que ir embora. Se você não fez a manutenção. Mas se você está fazendo a manutenção, não é? A extensão do visto paralelo. Galera, essa extensão ela tem que ser embasada na mudança de status. Aqui a gente viu, você sabe que eu trabalhei numa escola, a gente viu muitos vistos de estudante ser negado porque a galera fazia a primeira extensão na escola, né? Então a escola pedia extensão embasado naquela mudança de status de turista para estudante. Aí quando ela ia refazer a extensão, estender novamente, ela falava isso. Aí a galera começava a fazer por conta e não colocava o número do processo de estudante, não colocava nada, tá? Aí quando vinha a lapada negativa. Aí complica, né? Por isso que eu falei aqui, o certo é fazer o certo. O certo, né? É fazer o certo. Então, por isso que algumas escolas já estão... É possível de erro do outro lado, porque como eu disse, todo mundo é passiva. E ainda assim, você vai tentar ser, né, legalmente no país para poder dar prioridade aí nos seus objetivos do futuro. Sim. Então, por isso que eu acho que haverão mais mudanças no visto F1, que ele não começou, sabe, não mexeu quase em nada. E a dica que eu estou dando para quem está no Brasil, Liliane, hoje, venha como estudante. Para não ter surpresa. Você pode chegar aqui como turista e o barco começar a navegar pela direção diferente do que você quer. Se você quer mudar o status, vai que tem uma ordem executiva do governo proibido mudança de status. Porque teve uma época...
Teve uma época aqui que mudança de status ficou congelada por uns 3, 4 meses. Uau. Lá em, eu acho que era 2017, 2016, 2017, ficou um breve período. Então, essas pessoas que chegaram nessa época aqui, eles ficaram meio que aperreados, tá entendendo? Porque, ó, teve pessoas que tiveram que sair e reentrar no país de novo, para renovar o I-94. Então, é isso que eu tô dizendo. Meu conselho pra galera agora, não quer ter surpresa, venha como estudante. Você já vem com querendo estudar, eu faço o visto de estudante lá no Brasil, não venho mesmo com visto de turista, né? Porque é a intenção mesmo, né? E aí você vai evitar vários problemas lá, inclusive. Então, as pessoas falam, é mais difícil um visto de estudante. Mas aqui você vai passar pela mesma situação, você vai ter que ter o dinheiro para poder se financiar. Então, assim, demora um pouco mais, mas já faça as coisas direito. Né? A gente está vivendo outros tempos. Tudo evolui. Né? Ele vai acabar com o visto de estudante? Nunca. Nunca. Você tá louco? Nunca. Você tem noção que a faculdade que minha filha estuda tem 32 mil alunos e a cidade tem 36? Então, a região vive disso. Não é só o estudo, é o que esses alunos trazem. E desses 32 mil alunos, eu arrisco dizer que 80% não é de Massachusetts, que estão lá. 80% não é. E desses 80%, a metade são internacionais. Ela está no estado de Massachusetts? Ela tá em Amherst. Inclusive, amanhã eu vou lá, né? Vou deixar a Lara, que está chegando hoje, de Paris com a mãe, e amanhã a gente vai deixar ela na universidade. Então, imagine um estado que tem quase 200 universidades e colleges junto, perder esse direito do visto de estudante. Não, isso é um baque muito grande na economia. Eles não vão fazer isso. Eles não vão. Porque já é cultura no mundo se vir estudar inglês nos Estados Unidos, em Londres. Então, é a primeira língua do mundo mais falada. Então, a galera vem mesmo para aprender. Inglês, né? Não é só inglês, né? Tem as universidades, as universidades, os bacharéis. Na verdade, o inglês é o mínimo. O meu caso, né? Eu sou F1 e eu tô assim, mando meu visto de F1, porque eu tô aqui como F1, mas eu faço mestrado, né? E o meu mestrado me dá aqui a opção de trabalhar, né? É o CPT. Então, eu estou no CPT. Então, eu estou trabalhando nesses casos imigratórios porque eu faço gerenciamento de casos de acordo com o meu mestrado, né? O meu mestrado é gerenciamento de projetos e todos os casos imigratórios são projetos. Então, a gente vai gerenciando casos, claro, né? Com acompanhamento, né? Porque o meu F1, eu tenho um acompanhamento, as advogadas e tal. Mas, assim, você vai aprendendo muita coisa, não só na área de gerenciamento de casos, que é o meu foco, né? Mas como também na questão imigratória, que eu tenho visto milhões de casos diferentes. Tem agregado bastante. A bateria do meu celular está indo embora e eu agradeço demais a você aí por vir aqui e disponibilizar um tempo para dar uma informação. E pode usar aqui esse canal, viu, Liliane? Se tiver novidade, pode trazer pra gente. Tá bom, bacana. Essa pegou todo mundo de surpresa, inclusive a mim hoje de manhã. Então vamos se preparar que tem muitas mudanças pela frente. E a gente tem que se adaptar. Né? Elas e agir de acordo com o que tem que ser feito. Exatamente. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por vir aqui e explicar para essa galera. Valeu, DB, estou à disposição. Tá ok. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, viram aí? Muito obrigado, Liliane, por compartilhar essa informação. Como eu disse aí, pode usar esse canal quando tiver informações ou pode gravar, já grava lá dentro do escritório. Aí pega o telefone e coloca ali de ladinho para ficar uma tela maior. Conversa, passa a informação, que eu faço uma breve introdução e coloco no meu canal no YouTube, então muita gente vai ver. E quanto mais gente assistir, mais pessoas vão fazer a coisa certa. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Comenta, deixa o like. Fui.